na palavra de Deus. Peço que você abra a sua Bíblia, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo de número 4. Vamos ler até o 8. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, do versículo 4 até o 8. A palavra de Deus diz: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Amém. Oremos. Maravilhoso Deus, eterno Pai, graças te damos pelas tuas maravilhas, cuidado e favor. Peço, Pai, que o Senhor fale conosco nesta hora, para que nós possamos compreender a tua palavra e assim guardar no nosso coração e colocar em prática, Pai, no nosso viver, para que nós possamos nos alegrar, Senhor, sabendo que tu és o Deus Todo-Poderoso, que cuida de nós verdadeiramente. É o que nós pedimos, Senhor, e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Esse texto da palavra de Deus, esses versículos aqui, muitos pregadores usam em algumas direções para falar conosco sobre muitas coisas do nosso coração, da nossa mente, os nossos sentimentos, as preocupações, a ansiedade, depressão, situações que pesam no nosso coração e que nos fazem, de certa forma, sofrer. Nós temos que entender que a vida, ela é cheia de altos e baixos, e nós precisamos estar bem, ou de bem, com a vida e com todos. Nós precisamos, diante de toda e qualquer situação, estar bem. Porque se nós carregarmos um fardo pesado, ou se estivermos sofrendo por algo, a nossa caminhada vai ser difícil. Nós teremos dificuldades e nós vamos sofrer por causa disso, seja fisicamente, seja emocionalmente, seja espiritualmente. Nós precisamos estar de bem com todos, de bem com a vida e com todos. E a constância das lutas do dia a dia nos traz desgastes. E esses desgastes nos levam para retrocessos que são danosos e comprometedores na nossa vida. Muitas pessoas resistem ou tentam resistir diante dessas dificuldades. Grande parte das pessoas não conseguem, fazem sucumbir. Aliás, não suportam, sucumbem. Outros agonizam, se desesperam. E apenas alguns conseguem sobreviver. Nesse entendimento, eu peguei algumas frases, três frases
de uma Bíblia de estudo, aonde um dos estudiosos faz um comentário aqui, simples, mas que nos leva à reflexão, é que um desistente nunca vai vencer, e um vencedor nunca vai desistir. E isso nos leva a uma reflexão, que a coisa não é fácil. Por isso que eu digo, né, muitos têm dificuldades, não conseguem, sofrem com isso. Só poucos, alguns poucos conseguem sobreviver. Nós temos que entender isso, nós temos que perseverar, né, porque um desistente nunca vai vencer e um vencedor nunca vai desistir. Outra frase que eu trouxe para cá é que aquilo que está na nossa mente, ele é expressado nas nossas ações. Às vezes, nós sofremos calado. Sofremos calado e um mal grande que pesa no nosso coração, no nosso emocional, na nossa mente. Se nós não conseguirmos administrar, mas ficarmos calados, talvez pensando, não vou preocupar o fulano, eu não vou falar para o fulano de tal, vou ficar na minha aqui. Às vezes a gente nem sequer ora ao Senhor para apresentar as nossas questões. E acontece que, quando isso acontece, o nosso corpo começa a falar. E muitas coisas surgem no físico que sinalizam muitas coisas. Eu estava com uma mancha na costa, uma mancha escura na costa, tamanho de uma palma, de uma mão. Esquisito. Em cima dessa mancha, coçava um pouco. E eu comecei a pesquisar. E uma das possíveis causas que eu achei foi exatamente para quem sofre de coluna, no meu caso, hérnia de disco, né? Quando muito ela é afetada, ela desponta esse tipo de sinais no corpo. O que eu quero falar é que quando o nosso coração também está pesado, também, de alguma forma, ele vai sinalizar no corpo. E nós não podemos, de maneira nenhuma, nos entristecer. Nós somos limitados, nós somos frágeis. Eu tenho sempre dito isso, nós sabemos disso, mas uma coisa nós não podemos esquecer: Deus nunca falha, Ele é o Deus Todo-Poderoso, e é nele que nós temos que nos fortalecer, é nele que nós temos que buscar refúgio, fortaleza, porque Ele sempre faz por nós infinitamente mais. Nesse texto que nós lemos aqui, esse texto do versículo 4 até o 8 que nós lemos aqui, ele está dentro de um contexto onde duas irmãs em Cristo, elas se desentendem, porque elas não conseguem conviver com as diferenças uma da outra. Então, elas se desentendem nesse sentido. E Paulo vai trazer uma palavra para elas, mas para todos os filipenses, nesse contexto aqui. E também, Paulo fala, nesse texto que nós lemos, nesses versículos que nós lemos aqui, Paulo também dá um direcionamento para as perseguições da vida, da qual a igreja de Filipe também estaria sendo vítima dessas perseguições. E Paulo traz uma palavra para tentar acalmar os corações. Então,
dentre esses versículos aqui, nós podemos tirar lições para nós em vários direcionamentos da vida. Das aflições, das tribulações, das situações difíceis que nós enfrentamos, nós podemos tirar lições para nós aqui, entendendo como nós devemos nos portar diante dessas situações, para que nós possamos estar de bem com a vida e com todos. Nós precisamos sempre, como eu falei, diante de toda e qualquer situação, estar de bem com a vida e com todos. Então, nós vamos ter aqui 4 conselhos de Paulo que nos levam a estar de bem com a vida e com todos. Eu não vou iniciar no versículo 4, na sequência ordeira aqui, vou deixar o 4 por último, mas eu quero começar com o versículo 5. O versículo 5 aqui, ele vai dizer assim: seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. E nós precisamos entender o que é que se passa aqui. Nesse contexto aqui, era um contexto de perseguição. Era um contexto de perseguição. Eles estavam sofrendo ataques injustos. O povo era de Deus e havia quem estivesse perseguindo no entendimento deles, o entendimento cristão, o entendimento baseado no que eles aprenderam através do Evangelho. Então estava tendo perseguição, mas nós temos que tirar proveito disso aqui e entender que como lidar com situações difíceis que aonde nós somos afetados, para que nós possamos prevalecer diante dessas coisas. Paulo diz: seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Nós temos que ter um amor igual ao amor do Senhor por nós. O nosso amor não pode ser um amor aperfeiçoado daquilo que nós entendemos que é amar. Nós temos que ter um amor baseado no amor de Deus. O nosso amor tem que ser temperado pelo amor de Deus. O nosso amor tem que ter o gosto do amor de Deus. O nosso amor tem que ter as ações do amor de Deus. O nosso amor tem que se parecer com o amor de Deus. Então, nós estaremos de bem com a vida e com todos quando o nosso amor for parecido com o amor do nosso Senhor. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Nós temos que entender que o Senhor não negou o seu amor por nós. Nós temos que entender que, quando a gente lê e medita em João 3,16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O mundo estava perecendo porque a humanidade toda estava perdida, condenada à morte por causa dos seus pecados. Deus poderia muito bem extinguir o povo todo, todas essas pessoas, como fez no tempo de Noé com o dilúvio, e começar tudo de novo. Mas não, Ele amou de tal maneira que enviou o seu Filho amado por nós, para que ninguém perecesse crendo no Filho de Deus. Romanos 5:8 vai dizer que Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando nós ainda éramos pecadores. Então, Deus demonstra o seu amor por nós, e o nosso amor tem que ser parecido com esse amor.
E a ordem aqui no versículo 5 é que o nosso amor seja conhecido por todos. Não importa qual seja a situação ou circunstância, não importa quem é o alvo do nosso amor, não importa o que essa pessoa que é alvo do nosso amor tenha feito, não importa. O nosso amor tem que ser conhecido por todos. E aqui nós podemos pensar numa via de mão dupla, né? Uma via de mão dupla, no exercer do amor. De repente, aquela pessoa que tem que ser o alvo do meu amor, de repente ela fez algo por mim que na minha avaliação não mereça o meu amor. Eu vou reter o meu amor por aquela pessoa. Mas de repente eu posso estar sofrendo por algo. De repente eu estou sofrendo por algo, de repente eu não estou bem, né? Mas há uma pessoa que necessita do meu amor. E eu vou dizer assim, olha, eu não posso, eu não vou, né? Ou seja, eu vou me fechar porque eu acho que eu tenho que estar aqui sofrendo a minha aflição e eu vou negar o meu amor. O nosso amor tem que ser conhecido por todos, né? Aquelas pessoas que nos amam, aquelas pessoas que nós gostamos, aquelas pessoas que nós nos sentimos bem, que gostamos de estar perto, convidamos para estar conosco, né? Essas pessoas são alvo do nosso amor. Mas como falou nosso próprio Jesus, né? Se nós amarmos somente aqueles que nós amamos ou que nos amam, o que é que nós estamos fazendo? Nada, né? Então, o nosso amor tem que ser conhecido por todos, inclusive aqueles que não nos amam, inclusive aqueles que nos perseguem, inclusive aqueles que, no nosso entendimento, nos fazem mal, aqueles que se levantam contra nós, né? O nosso amor tem que ser conhecido por todos, sem exceção, né? A palavra aqui não abre espaço para que a gente faça exceção. Nosso amor tem que ser conhecido por todos, os nossos vizinhos têm que conhecer o nosso amor, as pessoas do nosso trabalho têm que conhecer o nosso amor, os nossos concorrentes, se é que nós temos concorrentes em alguma área da vida, em algum momento da vida, eles têm que conhecer o nosso amor. Inclusive aqueles que nós temos ou entendemos que são nossos inimigos. Essas pessoas têm que ser alvo do nosso amor e têm que conhecer o nosso amor. Só que Paulo, ele completa o versículo dizendo assim: seja o amor de vocês conhecido por todos, ou a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. E nesse perto que está o Senhor, Ele nos dá dois entendimentos. O Senhor vai voltar. E nós estaremos diante dEle para ser julgados. As nossas ações vão ser julgadas, as nossas palavras vão ser julgadas, as nossas atitudes vão ser julgadas. Perto está o Senhor. Mas esse entendimento também nos diz que perto está o Senhor, porque Ele está vendo tudo aquilo que nós fazemos. Perto está o Senhor, Ele não dorme. Perto está o Senhor, Ele não cochila, Ele vê tudo. Perto está o Senhor, Ele não está ausente do que acontece no nosso viver. Às vezes a injustiça até acontece, mas tudo aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Até mesmo aquilo que nós não queremos colher, foi plantado, vai frutificar, nós vamos colher. E se for injustiça, vai receber injustiça. Não sou eu que falo, é a palavra de Deus que fala.
Colossenses 3:25 diz: aquele que comete injustiça receberá injustiça sem exceção. Perto está o Senhor, é Ele que faz justiça por nós. E nós temos que entender que Paulo nos ensina aqui a exercer o que o próprio Jesus nos ensinou, que o mal se paga com o bem. Ah, pastor, mas eu não consigo exercer o bem diante do mal que eu sofri. Mas é assim que nós temos que viver. É assim que nós temos que fazer. O mal se paga com o bem. Porque se nós formos pagar o mal com o mal, é a mesma coisa que tentar apagar o fogo com gasolina. Você fica jogando lá gasolina no fogo, a coisa vai ficar pior. E quando você faz o mal para uma pessoa e ela retribui com o bem, aí vai para aquele texto lá, que a palavra de Deus diz que nós faremos amontoar brasas vivas na cabeça da pessoa. A pessoa não vai entender. Poxa, eu estou fazendo isso e a pessoa está fazendo bem para mim? É a mesma coisa que fala em Provérbios, que a palavra dura suscita ira e a branda desvia o furor. Alguém que se levanta contra você, levanta a voz para você, e você, para não ficar por baixo, fala no mesmo tom, a palavra dura vai suscitar ira, e um vai querer ser maior que o outro. Mas quando alguém levanta a voz para você, para te ofender, e você fala brandamente, você quebra aquela pessoa. Então, nós temos que refletir diante de situações que possivelmente nós podemos enfrentar, ou estejamos enfrentando, como é que nós estamos reagindo diante de situações da qual talvez nós sejamos vítimas de perseguição, sejamos vítimas de injustiça, sejamos vítimas de fofoca, sejamos vítimas de uma ação que nos deu um prejuízo ou coisa parecida. Como é que nós estamos reagindo? Quem são as pessoas que nos cercam, que convivem conosco, que estão no nosso dia a dia? Como é que tem sido nosso amor para com essas pessoas? A palavra de Deus está sendo bem clara aqui. Seja o amor de vocês conhecido por todos. Perto está o Senhor, para que nós não soframos injustiça. Deus faz justiça por nós, mas se nós não fizermos exercer o nosso amor, nós prestaremos conta com Deus Todo-Poderoso. Se nós queremos estar de bem com a vida e com todos, nós precisamos exercitar o nosso amor e entender que Deus, Ele vê todas as coisas, e aquilo que nós não conseguimos, Deus traz a calma para nós, Deus traz a justiça para nós, no nome de Jesus. O versículo 6 e 7, ele vai nos dizer: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, súplica e com ações de graças, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Quando nós estamos mal, quando nós estamos aflitos, quando nós estamos ansiosos, quando nós estamos depressivos, quando nós estamos sofrendo por algo, a nossa mente, o nosso coração ficam abalados, ficam ali atormentados, nós ficamos mal, nós não conseguimos relaxar, nós não conseguimos pegar no sono direito, aquilo nos acompanha o dia todo, é como se algo estivesse ali martelando na nossa consciência, aquele mal nos perseguindo dia e noite. Nós vamos tentar dormir, deitamos a cabeça no travesseiro, a primeira coisa que a gente pensa é naquela situação.
naquela pessoa, né? Naquela pessoa que algo está fazendo que causa uma aflição no nosso coração, causa uma certa ansiedade no nosso coração, causa um mal em nós. E o coração afligido, um coração que está sobrecarregado de ansiedade, é um coração que não tem a paz de Deus, isso é óbvio, ou uma coisa ou outra. Não existe, eu tenho a paz no coração, estando meu coração aflito, não existe. Mas no nosso coração é para estar a paz de Deus, a paz que excede todo entendimento, a paz que o mundo não pode dar, a paz que ninguém pode dar. Nós temos que estar no coração com essa paz. Mas a palavra de Deus diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. E aqui essa palavra, ela se aplica em várias áreas da nossa vida, porque se nós estamos com um relacionamento ruim com alguém, aquela situação, ela nos persegue, nos faz mal ao coração e à mente. Se nós estamos sofrendo por uma enfermidade, isso nos persegue dia e noite, faz mal para o nosso coração e a nossa mente. Como eu falei, a nossa irmã é uma pessoa de fé, que eu falei aqui o nome dela agora há pouco, é uma pessoa de fé, e ela soube que tem uma anomalia no seu cérebro, tem uma espécie de um tumor no seu cérebro, e ela disse que está confiante na cirurgia, mas ela disse que quando ela soube, ela passou 2 dias sem dormir direito, pensando naquilo. Por quê? Nós ficamos afetados por isso. Nós ficamos afetados quando alguém que nós amamos está sofrendo por algo. Nós sofremos por aquela pessoa. Ainda mais quando é uma situação próxima. Mas o que nós temos que entender, que Deus nos fala no coração, do que adianta a sua preocupação? O que é que vai contribuir a tua preocupação? O próprio Deus, o próprio Senhor fala na sua palavra em Mateus 6, né? Que de nada aquela preocupação vai contribuir em nada. Aquela contribuição vai contribuir negativamente no nosso coração. Vai ficar desgastado, pesado. Nós vamos estar sofrendo, o coração fica aflito, descompassado, bate, aflito, choroso. Porque nós nos preocupamos com coisas que nós não podemos resolver. Se nós queremos estar bem, nós temos que ter a paz de Deus no nosso coração. E nós temos que entender que a paz de Deus, que excede todo entendimento, que ninguém tem, o mundo não tem essa paz, só Deus tem, é porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. E aquilo que nós não podemos fazer, Ele faz por nós, no nome de Jesus. Então, nós temos que aprender a depender do cuidado de Deus, sabendo que Ele é o Deus Todo-Poderoso, para que o nosso coração fique em paz. Nós temos que entender que Ele é o Deus que faz infinitamente mais por nós. Assim nós vamos ficar tranquilos, porque nós vamos passar por tribulação, todos nós, sim, mas no final a vitória é nossa, no nome de Jesus. Nós temos que entender que o Deus Todo-Poderoso, quando trouxe o seu Filho amado ao mundo, e Ele começou a exercer seu ministério, Ele curou a muitos, e Ele continua sendo o nosso Deus, e eu creio que Ele cura hoje no nome de Jesus.
Ele cura as aflições da nossa mente. Ele tranquiliza as tempestades do nosso coração, quando Ele exerce o seu poder na nossa vida, então na vida de outras pessoas, que vai trazer a calmaria e a alegria no nosso coração, fazendo paz no lugar da aflição, no lugar da tribulação. Não andem ansiosos por nada. 1 Pedro capítulo 5, 7, eu tenho falado aqui, lancem sobre Ele a vossa preocupação, porque Ele tem cuidado de você. Ele não vai cuidar, Ele tem cuidado, para que nós tenhamos paz no coração. Versículo 8. Versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Engraçado que quando nós estamos sofrendo por algo, nós só pensamos naquilo, né? Qual será o resultado? Possivelmente, qual será a tragédia, o que é que pode acontecer. A gente fica imaginando cenários, e até mesmo os cenários favoráveis, a gente duvida, e a gente fica sofrendo, pensando em coisas ruins. Principalmente quando nós damos ouvidos para pessoas que não se poupam e enche a nossa mente com coisas que nos faz preocupar mais ainda. Nós temos que entender que se nós queremos estar bem com a vida e com todos, isso só vai acontecer quando as nossas escolhas forem boas escolhas. Nós não podemos pensar em coisas ruins, temos que pensar no poder de Deus. Nós não podemos pensar no que pode dar errado. Nós temos que ter a certeza que no Senhor nós somos mais que vencedores. Nós não podemos carregar o nosso coração e a nossa mente ouvindo, correndo atrás de notícias que nos fazem mal. Eu tenho falado aqui que eu falo constantemente com minha mãe, e se eu ligar fora de hora, ela pega, senta logo na cama ou em algum lugar, pensando que é algo de ruim que deva ter acontecido. Nós não podemos viver assim. Nós vamos sofrer bastante agindo dessa forma. Nós temos que pensar nas coisas boas, porque nós podemos sofrer, passar por aflição, mas o nosso Deus é um Deus todo-poderoso, que faz por nós infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Amém? E para terminar, eu quero aqui falar do versículo 4. Alegre-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Se nós queremos estar de bem com a vida e com todos, isso só vai acontecer quando nós dependermos totalmente do Senhor. Totalmente do Senhor. Alegre-se sempre no Senhor é um imperativo. Ou seja, é algo que nós temos que fazer para que nós possamos estar bem. Façam isso. É um imperativo. Alegre-se sempre no Senhor. Não é algumas vezes. Não é de vez em quando. Não é quando a coisa está difícil. Alegre-se sempre no Senhor. Alegre-se sempre no Senhor. Isso nos faz entender constância.
Alegre-se sempre no Senhor. Isso também nos faz entender que nós não devemos nos alegrar ou buscar nos alegrar em outro lugar. É no Senhor. É no Senhor que nós temos que nos alegrar. Alegre-se sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrem-se. E esse alegrar-se, palavra chairo, no grego, significa ficar extremamente alegre. Extremamente alegre. É algo que vai acima da média. Extremamente alegre. Está de bem, como se você estivesse fazendo sucesso no seu negócio. Quando você fez algo que te rendeu algo muito bom. Você fez uma aplicação e teve um lucro muito bom. Quando você está recebendo resultados de sucesso, é essa alegria que o Senhor está falando. Estar bem sempre, extremamente alegre. E nós não vamos, nós como seres humanos, conseguir viver nessa alegria nunca, porque nós somos falhos, nós somos pequenos, nós somos limitados, nós somos frágeis. Repito sempre isso, né? Somos frágeis, mas no Senhor nós teremos essa alegria. No Senhor. E Paulo vai falar desse entendimento de ter alegria, que essa alegria é o resultado das boas novas na nossa vida, é o resultado dos evangelhos na nossa vida. Ou seja, quando nós meditamos na palavra do Senhor, quando nós meditamos na palavra do Senhor, e ela nos dá a instrução de vida, e nós vivemos verdadeiramente aquilo que o Senhor quer para nós, nós temos como resultado essa alegria no nosso viver. Ah, pastor, mas isso aqui é muito difícil. Mas faça, que o resultado vai ser alegria. Faça, que o resultado vai ser alegria. A alegria é um resultado ou as consequências das boas novas na nossa vida. O Evangelho. Efésios 5,19 diz: alguém que vive extremamente alegre, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus. Meu irmão, é como diz aquela música do Lázaro, né? Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Passando pela prova, dando glória a Deus. Não está entendendo o que está acontecendo, não está entendendo por que você está sofrendo aquilo, o que eu fiz para estar passando por isso? Agradeça ao Senhor. Deus tem um propósito em todas as coisas. Não se entristeça por nada. Não se entristeça pelas ocasiões. Não se entristeça pelas circunstâncias. Não se entristeça pelas coisas ruins. Agradeça a Deus. Louve ao Senhor. Faça cânticos espirituais, cantando, louvando de coração ao Senhor, dando graça constantemente em todas as coisas, em nome do Senhor. A nossa alegria não depende de circunstâncias. As pessoas que creem no Senhor encontram alegria no Senhor, mesmo em meio ao sofrimento. Mesmo em meio ao sofrimento. Acontece que nós nos desanimamos, ou então nós não nos alegramos, porque nós achamos que as bênçãos de Deus são somente aquilo que traz um acréscimo para a nossa vida. Mas às vezes, algo que nos faz dar alguns passos para trás,
nós não temos como as bênçãos de Deus. Às vezes é necessário retroceder. Às vezes é necessário voltar atrás. A ilustração, né, de que quando a gente quer disparar uma flecha, a gente tem que puxar ela para trás o máximo possível para que ela vá distante, o mais longe que nós podemos lançar. Mas ela primeiro vem para trás. Então, tem coisas que acontecem na nossa vida que às vezes nós não temos como as bênçãos de Deus. Isso não é de Deus, não. Isso é do capeta. Meu irmão, sua vida pertence ao Senhor. Se você declara que o Senhor Jesus é o teu Senhor e Salvador, nós temos que ter em mente o versículo de Romanos 8, 28. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Não importa o que acontecer. A nossa alegria não depende das circunstâncias, a nossa alegria vem do Senhor. Né? Jesus no barco com seus discípulos, dormiu e eles passaram por uma tempestade. Nós temos que entender que o Senhor na nossa vida também não vai nos impedir de não passar por situações difíceis. Nós vamos passar, mas o poder de Deus vai nos livrar no nome de Jesus. Né? Então, se a nossa alegria está no Senhor, somente no Senhor, tem que ser sempre no Senhor. Nós temos que trazer um exemplo para nós, para refletir, quando Pedro foi andar sobre as águas. Primeiro ele estava amedrontado com a tempestade, depois ele viu Jesus e achou que era um fantasma. Depois que viu que era Jesus, ele disse: Senhor, que eu vá até onde o Senhor está. Vem, Pedro, pode vir. Pois ele desceu do barco e começou a andar sobre as águas. Né? A nossa fé no Senhor nos faz passar por situações da qual nós não somos capazes de fazer. E ele, olhando para o Senhor, ele foi andando na direção do Senhor. Mas diz o texto que quando ele tirou os olhos do Senhor e olhou aqueles ventos fortes, as tempestades, ele começou a afundar. Se a nossa alegria tem que ser sempre no Senhor, nós não podemos tirar os nossos olhos do Senhor. Temos que confiar nele sempre. Sempre, se é que nós queremos ficar bem. Né? Viver o Evangelho, viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós, para que nós possamos nos alegrar sempre. Então, diante dessa palavra, nós temos que pensar como é que nós estamos vivendo, como é que nós estamos exercendo nosso amor, o que nos passa pela cabeça diante de situações difíceis. Nós temos nos alegrado ou temos sofrido diante das situações, nós estamos perecendo, nosso coração está pesado, como é que está? É no Senhor que nós devemos pensar, é no Senhor que nós temos que nos alegrar, é nele que nós temos que confiar, é exercendo o seu amor que nós vamos sobreviver no nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida, eu quero orar por todos nós nesta hora, para que nós possamos, no nome de Jesus, nos alegrar diante dessa situação. Vamos ficar de pé? Você tem a oportunidade de pensar na sua vida, meditar e saber se de repente nós estamos correspondendo com essa palavra aqui. Mas o Deus que nós servimos é um Deus misericordioso, que entende a nossa fragilidade, mas nele, quando confiamos nele e vivemos a sua palavra, nós temos a certeza que nele, com ele também nós vamos vencer no nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, olha para nós, ó Pai.
olha para quem nós somos e para aquilo que nós estamos vivendo. Olha, Pai, para nós, no nome de Jesus, e nos faz, ó Pai, nos alegrar verdadeiramente, para que nós possamos, ó Pai, colher o resultado dessa obediência, para termos, Pai, no nosso viver, Pai, a Tua alegria, o Teu favor, o Teu poder, diante daquilo que nós não podemos fazer, Pai. Mas, tendo, Pai, a Tua palavra sempre presente no nosso coração, para que nós possamos estar com a paz de Deus, que excede todo entendimento, sabendo que Tu és o Deus Todo-Poderoso, que cuida de nós verdadeiramente, sabendo que nós não vamos ficar decepcionados diante do Teu cuidado, diante das circunstâncias, tendo um Deus que tudo pode, que nós vamos desfrutar, Senhor, do Teu cuidado verdadeiramente, Senhor, porque o Senhor não abandona os seus, pelo contrário, o Senhor sempre está conosco em todos os momentos, ó Pai. Nós temos simplesmente, somente, olhar e confiar, para que nós possamos ser alvo dessa obediência, dessa fé, desse entendimento. Abençoa, Senhor, todos nós, é o que nós, Pai, te pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém e amém.